Eu amo este jogo. Atacar titãs assim me emociona. Mais um capítulo para Poatan. Você venceu a batalha mais uma vez, mas a guerra continua. O caçador agora se torna caça. O jogo não acabou. Imagine aí um cenário onde você é, digamos, um vendedor. E aí você tem ali um companheiro, um concorrente, né, disputando comissão. E todo mês você começa vendendo muito mais ali do que aquele seu concorrente. E quando chega na hora de ser o funcionário do mês, de ter aquela sua foto estampada ali para todo mundo ver o quão bom você é, aquele seu colega de trabalho vai lá no finalzinho do mês, vende muito mais do que o que você vendeu no mês inteiro e acaba ele tendo a foto ali no mural. Isso aí é Israel Adesanya contra Alex Poatan. O Adesanya tinha tudo para se abalar psicologicamente, não querer falar com a imprensa de jeito nenhum ali na coletiva pós-luta, mas ele apareceu, ele foi lá, colocou a cara para bater e falou. O Israel Adesanya tem uma história contra o Poatan muito bizarra. É aquela história onde você está sempre melhor do que o seu oponente, mas no final das contas ele vai lá e desmorona você, vai lá e acaba, destrói você. É o que acontece entre eles. Está 3-0 para o Poatan e muitos podem pensar, se está 3-0, foi fácil, o Poatan é muito melhor que o Adesanya, é vida que segue, não tem o que ser feito. E não, isso não é verdade. Em todas as oportunidades o Adesanya teve condições de vencer. A primeira lá no kickboxing, perdeu por decisão unânime dos juízes em uma luta bastante contestada, onde eu assisti e dei vitória para o Adesanya, mas confesso que não entendo tanto de kickboxing, não acompanho a modalidade, eu gosto de MMA e passei a dar uma olhada quando surgiu a história do Poatan, vi para o UFC e aí eu tive que ver a história dele com o Adesanya. Então você que está do outro lado, se entende de kickboxing, deixa aqui nos comentários se a decisão para o Poatan realmente foi correta. Me ensinem um pouco de kickboxing, porque eu confesso que não sei praticamente nada. Eu assisti mais baseado naquilo que eu sei das regras no MMA. Enfim, não deixa de ter sido uma decisão em que ninguém foi muito superior ao outro. Na segunda luta, o Israel Adesanya foi nocauteado e teve que sair com um balão de oxigênio. Porém, ele quase nocauteou o Poatan. Ele estava passando o carro no Poatan no round anterior ao nocaute. Aí ele vai e é nocauteado no final. Ou seja, ficou aquele gostinho de que, porra, dava para ter vencido. Mas aí agora no MMA, onde o Adesanya é rei, onde ele está há mais tempo, muito mais experiência, 24 lutas contra 6, ou era 7 do Poatan, com 6 vitórias e uma derrota. Pô, agora sim, agora não. Agora o Adesanya vai lá, vai lavar a alma, vai tirar de vez o Poatan da sua frente. E o que que acontece? O Adesanya ganhou o primeiro, o terceiro, o quarto round, estava ganhando o quinto, e aí o Poatan vai lá e nocauteia. Ele estava com a luta na mão. Ainda mais o Adesanya, que é um cara de movimentação muito fluida, quase impossível de ser encontrado dentro do octógono. Inclusive, o Poatan só o encontrou uma vez e foi suficiente para o nocaute, que foi lá no quinto assalto, quando o Glover Teixeira falou, agora você tem que nocautear, não tem outro caminho. Ele partiu para dentro, demorou um pouquinho, mas conseguiu ali nocautear o seu adversário e se tornar o novo campeão peso médio do Ultimate. E assim, é uma história bizarra, porque está 3-0, poderia estar 3-0 para o Adesanya. Poderia estar 3-0 para o Adesanya. Eu acho que o mais justo aí era 2-1 para alguém. Tá? Uma coisa mais disputada, porque nenhuma luta o Poatan foi muito superior ao Adesanya. Na verdade, tirando ali a decisão, que eu já falei que eu não entendo muito de kickboxing, as outras duas que acabaram em nocaute, o Adesanya estava melhor do que o Poatan. Nas duas. Muito melhor que o Poatan, diga-se de passagem. Contra o Poatan dentro no UFC 281, o Adesanya estava controlando a luta. Estava com a luta na mão. Eu estou vendo muita gente falar, não, mas era estratégia do Poatan deixar só para o final. Que estratégia o quê? Quem é que dá todos os rounds para ganhar no final? Isso não existe, galera. E o próprio Poatan falou que estava difícil. Ele falou, não era estratégia deixar para o final. A estratégia era ganhar no começo. Era nocautear logo, não era levar para o final. Foi para o final porque o Adesanya estava controlando. Ele falou, foi a luta mais difícil da carreira dele. Foi difícil encontrar o Adesanya. O Adesanya é um cara de altíssimo nível. O Poatan toda a humildade do mundo. Ele podia simplesmente mentir e falar, não, era estratégia mesmo. Cansar ali o Adesanya, acabar com ele nos low kicks, passar no finalzinho buscar o nocaute. Se ele tivesse feito essa estratégia, seria uma estratégia burra. Não se entrega todos os rounds para contar que no final seu adversário vai ser acertado. Poderia acontecer do Adesanya ficar amarrando. Se o Adesanya leva aquela luta pro chão no último round, acabou. O Poatan não ia levantar e o Adesanya ia ganhar a luta.
Entendeu? Então não foi estratégia. Ele queria nocautear o mais rápido que pudesse. Não conseguiu porque o Adesanya é muito bom. E o Adesanya foi superior ali em 80% da luta. Mas o Poatan é o cara da mão mais pesada, mais poderosa da história dessa categoria. Então ele precisava de só um momento. Ele teve só um momento. E ele nocauteou brutalmente o Adesanya, que inclusive foi humilde o suficiente para reconhecer que a paralisação do juiz foi correta. Eu, por exemplo, achei meio polêmica ali na hora, cara, podia deixar um pouco mais e tal, mas aí eu revi a luta e percebi que o Adesanya não tinha como ele resistir mais ali. E acabar tendo danos aí que não precisava ter. Então o juiz acabou salvando o Adesanya de graves lesões. E agora o Adesanya está pronto para lutar de novo o mais rápido possível, graças ao árbitro que o salvou de um nocaute brutal. Ele está inteiro agora. Ele poderia lutar no UFC Rio, mas o Poatan já deixou claro que não quer lutar no UFC Rio porque ele está muito em cima. Mas também não quer demorar muito mais que isso. O que me leva a crer que essa luta entre eles não vai demorar muito. Vai acontecer ali por volta de fevereiro até abril. Então a gente não vai esperar tanto. Vai acontecer rápido essa luta. Nós vamos ver eles dois de novo. E eu não duvido que vai ser de novo com o Adesanya sendo superior e nocauteado no final das contas. O Adesanya é um lutador mais habilidoso que o Poatan. É mais rápido que o Poatan. Mais adaptado ao MMA que o Poatan. Mas o Poatan tem uma mão, meus amigos, que é uma mão de peso pesado. Não é uma mão de peso médio, nunca, nunca. Ele tem uma mão assim descomunal. Ele tem um poder de nocaute que, cara, precisa ser estudado. O que o Ngannou é para os pesos pesados, o Poatan é para os pesos médios. E digo mais, o Poatan tem mão de peso pesado literalmente. Eu não estou falando aqui modo de dizer não. Eu não estou dizendo que ele tem a mesma mão do Ngannou, porque o Ngannou tem uma mão acima, muito acima do que é a dos próprios pesos pesados. Só que o Poatan tem uma mão mais pesada que a maioria dos pesos pesados, sendo um cara seco, um cara forte, sem precisar ser gordo. Né? Um cara atleticamente maravilhoso. Eu acredito que se ele sobe para a categoria dos pesados, ele se dá bem lá. Não digo nem que ele vai ser campeão, mas que ele consegue ser um top 5 ali, ele consegue. Não pegando um Curtis Blades da vida que ia limpar o chão com ele, pegando só strike ali. Eu acho que os únicos que têm alguma condição de vencer o Poatan são o campeão Ngannou, o Miocic, caso seja aquele Miocic de outrora, mas faz tempo que ele não luta, está muito velho, pode ser que ele não consiga mais ter aquele mesmo nível, e o Ciryl Gane. São os três caras capazes de trocar com o Poatan, sendo que o Ngannou só na base da brutalidade. Tecnicamente ele é humilhado pelo Poatan. Ele poderia ser aquela luta que é Adesanya e Poatan, do Poatan tecnicamente humilhar ali o Ngannou, e o Ngannou acertar uma mãozada no final e ganhar. Agora, quanto o Gane, tecnicamente eles se equivalem muito ali, tá? E o Miocic também, se o Miocic tiver aí com o mesmo nível de outrora. Enfim, essa é a minha opinião em relação a isso. Eu achei que o Adesanya ia tirar um tempinho para ele, porque ia mexer muito com o psicológico, mas pelo contrário, deu a coletiva de imprensa, falou com muita humildade, se comportou como campeão sem ter aí o cinturão. Tá de parabéns o Adesanya, aceitou a derrota, deu os méritos ao seu adversário, não inventou desculpa nenhuma, o que é muito raro, tá? Muito raro de acontecer. Então parabéns para o Adesanya, parabéns para o Poatan, que também deu um show de humildade. Inclusive eu gravei um vídeo em relação a isso aqui no canal. Não deixe de dar uma conferida, eu vou estar deixando um cardzinho aqui para que vocês possam ver. E no mais, era isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, vai deixando aquele like para fortalecer. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. Tamo junto, valeu e até mais.